Meu cliente quer vender o imóvel que está usucapindo. Dá para sair a sentença no nome do comprador? E se o meu cliente morrer durante a usucapião? O que fazer? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática minha, professor Marcel Rulli. Eu sou um professor apaixonado pela regularização de imóveis e nos últimos anos criei o maior canal do Brasil para advogados sobre regularização de imóveis. E venho fazendo com que advogados e advogados, muitas vezes decepcionados com a advocacia, estejam extremamente realizados por regularizarem qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Porque isso fez-os resgatar o interesse pela advocacia, porque a regularização de imóveis é, sem sombra de dúvidas, uma advocacia muito lucrativa, mas muito lucrativa. Até porque não é para qualquer advogado. E advogados medianos sofrem muito porque tem muita concorrência. Mas advogados que saibam regularizar qualquer problema de imóvel, queridos alunos, fatura muito, porque é uma advocacia diferenciada. Vamos para a nossa lição prática? Professor, é o seguinte, eu fiz a usucapião judicial ou extrajudicial. O meu cliente me ligou e me avisou, sem me consultar, professor Marcel, eu fiquei bravo com ele, porque ele deveria ter falado comigo antes. Ele simplesmente falou assim para mim, doutora, eu negociei o terreninho da usucapião aí. Agora, quem comprou é o Agostinho. O Agostinho, eu quero que o processo saia no nome dele. É possível fazer com que a sentença determine que o imóvel já saia no nome do vendedor? A resposta é não, não é possível. Como assim, professor? Vamos fundamentar aqui, porque você vai precisar saber disso para explicar para o cliente. Às vezes o cliente até te consulta antes de fazer a venda, mas se ele te avisar sem te consultar, a resposta é a mesma, dele te consultando ou dele te avisando. E a fundamentação está no artigo 109, ou seja, não será possível fazer com que a sentença já saia no nome do comprador, mas a sentença tem efeito sobre o comprador. Eu vou te explicar isso, fica tranquilo. Anota aí ou memoriza artigo 109 do Código de Processo Civil. O artigo 109 do Código de Processo Civil reza da seguinte forma: alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Parágrafo 3º. Estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Então vamos lá. Nesse primeiro ponto da lição prática, a venda do imóvel que está em usucapião não dará para sair no nome de quem comprou. Mas esse que comprou, ele pode até contratar um outro advogado para falar assim, olha, eu quero ser assistente litisconsorcial. O que isso implica? Implica que, para que essa compra que ele fez se efetive, o vendedor, que é o seu cliente, eu vou falar entre aspas aqui, que eu sou professor da prática, eu quero que você visualize o problema na prática, que é o que acontece no seu escritório. Você vai ter que ganhar o processo de usucapião, então a usucapião tem que ser acolhida, julgada procedente, declarado o domínio do seu cliente, você demonstrou a posse mansa, pacífica e ininterrupta com vontade de ser dono. E aí a sentença, vamos falar que o seu cliente é a Mônica. A Mônica vendeu para o Agostinho. A sentença sairá para o Agostinho, para a Mônica. E aí você vai registrar no nome da Mônica e ambos terão que lavrar uma escritura pública, pagar o ITBI e aí sim ficará no nome de Agostinho. Ah, professor, mas por que o artigo que o senhor leu, o artigo 109, ele fala assim, ó, o artigo 109, no parágrafo 3º, ele fala, professor,
estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente. O Agostinho é o adquirente? Se os efeitos da sentença forem estendidos para ele, por que já não sai no nome dele? Queridos alunos, por uma questão lógica, presta atenção. Vamos pensar, a Mônica era usucapiente, tá? Se a Mônica, responda ou não, tá? Responda ou não. Se a Mônica perder a usucapião, o Agostinho, que comprou de Mônica, pode ajuizar uma outra usucapião contra o proprietário registral? Não. Então, os efeitos da sentença atingem ele, mas a sentença não sai no nome de quem comprou. Entendeu a lógica aqui do artigo 109? Então, só para sintetizar essa primeira parte da lição prática, vamos sintetizar, vamos organizar os pensamentos? Se eu estou fazendo uma usucapião, o cliente vendeu o imóvel, eu posso fazer com que a usucapião saia no nome já de quem comprou o imóvel que estava em usucapião? A resposta é não. Só que os efeitos da sentença vão atingir o comprador. E aí, quais são os efeitos? Se o vendedor, que é o seu cliente da usucapião, entre aspas, ganhar o usucapião, ok. Aí eu vou conseguir transferir depois, usando de escritura pública e pagando ITBI, para o comprador, que no nosso exemplo, Mônica vendedora, Agostinho comprador. Professor, que sensacional! O que o senhor sugere alguma saída? Se o seu processo de usucapião está muito no começo, ou o procedimento extrajudicial, sei lá, está muito no começo, e você entender que vai ser mais barato, peça a desistência da usucapião, aí vai começar uma usucapião do zero com o cedente. Com o comprador, né? Desculpa, aqui não é nem cessão, é compra e venda, então com o adquirente. Fechou aqui? Uma sugestão do professor, se for o caso. Vamos para o segundo problema? O que acontece se você ajuiza um usucapião? Vamos pensar assim, o seu cliente já é velhinho, velhinha, e no meio do processo ele falece. Professor, o que eu tenho que fazer nesse caso? Primeira coisa que você saiba, quero que você saiba, que também está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 313. O artigo 313, no inciso 1, ele fala assim, ó, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. O que eu quero dizer? Então, o seu cliente faleceu. O que eu faço agora? Queridos, você vai fazer, se é processo judicial, isso daqui fica meio, vamos dizer assim, desafiador no extrajudicial, tá? Porque isso é bem para processo, uma substituição processual que é prevista no artigo 689 do CPC. Então, você avisa que o seu cliente morreu no processo da usucapião. O juiz automaticamente vai mandar suspender o processo, esperando que você faça o quê? A habilitação. O procedimento da habilitação está no Código de Processo Civil, que, na verdade, o que nós vamos fazer? Substituir o cliente pelo espólio do cliente ou pelos herdeiros do cliente. Isso está previsto no artigo 689, que o professor lê para vocês. Proceder-se à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver suspendendo-se a partir de então o processo. Artigo 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. O parágrafo único otimiza esse procedimento de habilitação, tá? Você vai fazer uma petição inicial, apensa ao processo principal. Olha que louco isso daqui. A citação será feita, será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Aí o 691 fala assim pra gente. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e exporá sobre a instrução. Então, você faz o pedido direto no processo da habilitação, quero habilitar o espólio, porque você abriu o inventário, ou quero habilitar. Ele deixou 5 filhos, 5 herdeiros mais a meieira, então estão aqui. Se depender, mas um desses filhos não está no nome dele ainda, o juiz vai pedir para desentranhar e vai pedir para pensar a parte habilitação. Por quê? Porque aí a usucapião aqui ou sairá no nome do espólio diretamente, ou já sai no nome dos herdeiros diretamente. Então, sintetizando as duas situações, se houver venda
eu não posso substituir a usucapião para que já saia no nome do comprador. Se houver morte, aí sim, através do processo de habilitação, eu consigo fazer a substituição da parte autora, que era o seu cliente, ou pelo espólio dele, ou pelos herdeiros e pela meieira. Fica essa lição prática para vocês aplicarem e faturarem, sem sombra de dúvidas, os maiores honorários da advocacia. Lembre-se de deixar o seu like se você está ouvindo esse áudio pelo YouTube, é tão importante para esse professor, já que este é o maior, único e melhor canal para advogados e advogadas sobre regularização de imóveis. Mais uma vez, um grande abraço do professor Marcel Rulli. Fiquem com Deus e com licença.